A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo o Salmo 119, aleluia, amém? Não se assustem, porque vamos ficar só nos primeiros versículos, ou seja, vocês não precisam se assustar. Você que conhece da Bíblia sabe que o Salmo 119 é deste tamanho. Mas não se preocupem, vamos estar lendo só até o versículo 5. Glória a Deus e aleluia, amém. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olha o que o salmista está falando. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que seria isso? Meus irmãos, é trilhar os caminhos da paz, os caminhos certos, os caminhos corretos, não pegar atalhos. Ele está falando de caminho. Caminho, meus irmãos, quando você anda no caminho, seu objetivo é chegar até o final, certo? E você vai caminhando, meus irmãos. Mas pode acontecer também de vocês estarem trilhando um caminho e nesse caminho vocês cederem à tentação de pegar atalhos. E geralmente quando isso acontece dá errado. Meus irmãos, os caminhos têm que ser retos. Meus irmãos, os caminhos retos são abençoados pelo Senhor porque não tem erro neles, não tem maldade neles, meus irmãos. As pessoas que trilham caminhos retos geralmente não trapaceiam. Elas vão até o fim, meus irmãos, seguindo o certo, meus irmãos. Muitos caem na tentação de querer trapacear, meus irmãos. Quando você trapaceia, você pode se dar bem momentaneamente, meus irmãos. Mas depois vai ter que pagar um preço alto, meus irmãos. Porque nada que é feito nas sombras, na injustiça, fica sem conhecimento, fica sem uma conta, meus irmãos. Tudo aqui na terra tem uma conta. E aqui ele diz ainda, e andam na lei do Senhor. Esses que andam na lei do Senhor são bem-aventurados, meus irmãos. Não é pegar os versículos, amarrar numa fitinha e amarrar no braço, não, meus irmãos. Escrever numa fitinha, amarrar no braço, não. É verdadeiramente andar neles, fazer com que aquilo que está escrito se torne verdade, com que aquilo venha encarnar. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Bem-aventurados são os que guardam o testemunho do Senhor e buscam o Senhor de todo o coração, meus irmãos. Aqui ele está falando de guardar o testemunho, verdadeiramente fazer valer o testemunho. Amém? E buscam o Senhor de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos certos, nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. E ele completa dizendo, não praticam iniquidade, meus irmãos. O que é uma iniquidade? É algo que você faz que é errado todo santo dia, a mesma coisa. Deixa de ser pecado, se torna iniquidade. Iniquidade é algo que já está além do pecado, meus irmãos. Se torna iniquidade, meus irmãos. Ou seja, roubar, meus irmãos, construir fortuna à custa do sofrimento dos outros, à custa, meus irmãos, do sofrimento de um povo, é iniquidade, meus irmãos. À custa de derramamento de sangue inocente, é iniquidade. Tomara que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Olha o desejo dele, quisera eu que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Olha o que o salmista está falando, meus irmãos. Ele está falando que a vontade dele é que os caminhos dele fossem dirigidos pelo Senhor para que ele pudesse observar os seus estatutos. E assim, meus irmãos, nós devemos nos preocupar sim, se os nossos caminhos são de acordo
com a vontade do Senhor, a gente deve se preocupar também em observar o estatuto do Senhor, os estatutos do Senhor. A gente deve se preocupar com isso, se nossos caminhos estão sendo dirigidos pelo Senhor ou se estão sendo dirigidos por nós, meus irmãos. A preocupação do salmista Davi foi essa, meus irmãos, que os caminhos dele fossem dirigidos pelo Senhor. Meus irmãos, será que a gente se preocupa com isso? Ou será que a gente está preocupado no que a gente vai fazer daqui a 5 minutos? No que a gente vai fazer no final do dia? Ou será que a gente está preocupado com a escalação da seleção brasileira, com o esquema tático do Ancelotti? Meus irmãos, nós devemos nos preocupar sim em deixar o Senhor trabalhar nos nossos caminhos, o Senhor endireitar as nossas veredas. Amém.